tarde a todos. Meu nome é Lívia e nós estamos começando a nossa call de mercado da Redpoint para falar um pouco de açúcar e etanol. Antes da gente conversar sobre o mercado, né, enquanto a gente espera outros participantes entrarem, eu vou só falar um pouquinho sobre o que é o Redpoint Hub, né, e qual é essa nossa iniciativa de fazer as calls de mercado abertas ao público. Então, a princípio, o Redpoint Hub é uma plataforma da Redpoint, onde a gente combina materiais de inteligência de mercado com o nosso Academy, né, que são cursos sobre hedge de commodity. Então, de forma um pouco mais específica, quando a gente fala de inteligência de mercado, nós temos três frentes: os updates de mercado, que são relatórios simples com alguns gráficos e alguns, de fato, updates de cada um dos mercados, são mais de 60 relatórios nessa parte. A análise de mercado, no qual a gente traz 5 relatórios de análise por semana, um de açúcar, aí tem outras commodities como café, energia, macro e grãos, e as nossas calls de mercado, que é essa que vocês participam hoje aqui comigo. Então, as calls de mercado, elas são uma parte do que a gente tem de serviço dentro do Redpoint Hub, e uma vez por trimestre, a gente faz essa call aberta ao público, como nós estamos fazendo agora em setembro, e como nós fizemos em alguns meses passados. Do lado do Academy, nós temos alguns cursos. Nesses cursos tem hedge no mercado de açúcar, café, grãos, para contribuir com a formação do setor, além de masterclasses que a gente aborda temas específicos, né, como tokenização e alguns outros temas que a gente já fez masterclass no passado. Então, sem mais delongas, nós vamos começar agora a discutir um pouquinho do mercado de açúcar na nossa call de mercado de setembro. E nessa reunião eu queria conversar com vocês primeiro sobre, né, o que está acontecendo de maneira geral no mercado, entrando um pouquinho, pincelando ali macro, falando quais são os efeitos no mercado de açúcar, e aí entrando em alguns mudança de fundamentos que nós estamos vendo no mercado de açúcar, olhando para Centro-Sul, a nossa revisão de safra, falar um pouco do hemisfério norte também, com a perspectiva de melhora da maioria dos países, não a capacidade total, mas há uma melhora na produção em relação ao ano passado. E, por fim, falar um pouco sobre cenários, o que poderia acontecer caso a gente tenha ainda mais uma piora no Brasil, ou caso a gente tenha, né, diferentes coisas acontecendo aí, qual seria o impacto disso em preços. E, por fim, a gente resume tudo com os principais pontos que nós temos que monitorar no mercado daqui para frente. Tá? Então, vamos lá, vamos começar com a perspectiva macroeconômica. Eu acho que todo mundo já deve estar enjoado de saber desse assunto, porque foi o que foi mais comentado na semana passada. Na quarta-feira passada, né, foi a super quarta, a gente teve corte de juros do Fed, a gente teve aumento de juros do Copom, mas aqui, para a gente entender um pouquinho a reação do mercado de açúcar, eu vou entrar um pouco mais no corte de juros do Fed, né? Então, assim, eles cortaram 50 pontos, era o esperado pelo mercado. Esse corte de juros ele veio em encontro aí com alguns fatores que já estavam mostrando que a economia americana suportaria esse corte de juros, né? Então a gente tem a inflação convergindo para meta, desculpa, de 2%. A gente tem o mercado de trabalho mostrando algum sinal de fraqueza, né? Então, o risco de recessão que estava aumentando nesse país já estava abriu a brecha para a gente ter esse corte de juros, e o corte de juros normalmente se reflete em um dólar mais fraco. O dólar mais fraco, por sua vez, né, tem um efeito altista para commodity, porque como a maioria das commodities são precificadas em dólar, você deixa as mais baratas, né, você barateia e você aumenta a demanda por commodities. E você também tem um aumento do poder de compra de outras economias que acaba agindo aí pelo lado da demanda e sendo altista para commodities. É lógico que o impacto do dólar em si nas commodities agrícolas ou energéticas depende também muito do fundamento dessa commodity no momento. Se você está com uma visão um pouco mais neutra, indo para um altista, aí você pode ter um impacto um pouco mais elevado. Então, quando a gente olha, né, para o mercado de açúcar, e né, agora já entrando no mercado de açúcar mesmo, o sentimento do mercado ele tem se alterado. Desde o meio de agosto para frente, a gente viu um impacto nos preços. Lógico que essa alta recente tem um pouco aí, da gente está chegando perto do vencimento de outubro, rolagem de fundos, os especuladores mudando a posição deles, ficando neutro, mas com um viés mais altista. Lógico que tem tudo isso embutido no preço do açúcar bruto.
Tem também essa parte do Fed ter cortado as taxas de juros na quarta-feira passada, mas já vem pautado em cima dos fundamentos de mercado de açúcar, que trazem para a gente um viés mais altista desde que as queimadas começaram, já, né, vindo aí também de um cenário de seca no Centro-Sul, que tem feito muitas casas, assim como nós, revisarmos as nossas projeções de safra, né? Até eu estou comentando que não é tão comum nós revisarmos tantas vezes a nossa projeção de safra em um ano, mas acaba acontecendo que esse ano fatores externos que não dava para controlar, não dá para modelar, como as queimadas, acabam levando a gente a revisar. Então, né, nós tivemos aí esse boom nos preços recentemente, a gente teve uma tendência altista desde as queimadas, que ganhou tração com o Fed, que ganhou tração com a chegada aí do vencimento de outubro, mas a gente também teve a entrega de açúcar branco, que apesar de ter sido um volume, maior volume em anos, né, comparado aí apenas a dezembro de 2020, a gente teve sim um viés de alta nessa entrega. Então, pode falar, pô, Olivia, mas olha só, teve 545 mil toneladas sendo entregue. Sim, mas quando a gente olha para o spread entre outubro e dezembro do contrato de branco, ele fechou em alta, né? Ele fechou em US$ 20 por tonelada, que reflete para a gente que existia um contrato que poderia ter sido rolado mais barato, mas a demanda, né, os demandantes precisavam e preferiram receber na entrega de outubro. Então, isso mostra para a gente que a demanda ela está aí. Então, foi um tom altista que, mesmo tendo sido entregue muito, né, muito volume, mostra para a gente que a demanda ela precisava desse volume e de forma imediata e não esperar um contrato mais barato como dezembro. Então, isso mostra para a gente que o mercado de branco, né, ele está sendo atendido, mas ele tem demanda, e aí a gente começa a nos perguntar o que que isso significaria para prêmio do branco, o que que isso significaria para açúcar bruto também. Olhando, né, para prêmio do branco, a entrega ela dá um certo limite aí para qualquer suporte que a gente teria no prêmio do branco, mesmo porque você ter quantidade de produto, né, ter todo esse volume que foi entregue, ele já reflete a atividade das refinarias, principalmente das costeiras da Índia, que foram os principais entregadores, né? Ali em resposta a um prêmio do branco acima de 40 em julho e agosto. Então, você tinha incentivos para essa produção, prêmio do branco acima de 140, a paridade de exportação indiana para açúcar branco, ela estava aberta em US$ 30 por tonelada, que a gente sabe, não existia cota de exportação, mas isso mostra a vantagem competitiva e né, a vontade também de se exportar que as refinarias costeiras tinham. Então, quando a gente olha para a correção desses valores, a correção do prêmio do branco, e essa correção também vem de encontro com uma valorização acima do açúcar bruto em relação ao açúcar branco, essa valorização, essa tração que a gente viu no açúcar bruto, ele está vindo de encontro com os fundamentos enfraquecidos não, os fundamentos de baixa, perdão, os fundamentos de alta que estão acontecendo no Centro-Sul, com as queimadas, com toda a seca que teve recente. Então, tudo isso fez com que o açúcar bruto aumentasse a sua variação mensal. Se você olhar para o gráfico da direita, você vê que a variação mensal, desde 3 de setembro, o preço do açúcar bruto ele variou 120% positivo, enquanto o açúcar branco, já que teve a entrega, já que teve esse apaziguamento, ele variou um pouco menos. Foi positivo também, teve impacto do dólar, teve tudo isso, 110%. Então, quando a gente olha essa disparidade, a gente vê que o mercado já mostra que tem uma necessidade maior de açúcar bruto hoje do que branco. E isso, ao final da apresentação, vocês vão ver que vai de encontro com a nossa visão de fluxo comercial, onde o fluxo do bruto está mais apertado do que o branco, principalmente pela perspectiva de uma recuperação parcial do hemisfério norte, mas a gente vai chegar lá. Então, daqui para frente, né, algumas coisas que a gente tem que acompanhar mais de perto, que a gente tem que ficar espertos que além do fundamento também vão afetar, também vão trazer volatilidade de preço no curto prazo, né, que é a expectativa de expiração, a expectativa da entrega de outubro. Hoje a gente vê, né, o comportamento aqui não é juros abertos, desculpa pessoal, aqui é dos contratos em aberto de setembro, a gente vê que os contratos em aberto eles estão com um padrão similar ao de 2022,
quando foram entregues 700 mil toneladas, mas é lógico que a gente ainda tem dias aí para acontecer e a tendência, a inclinação dos contratos em aberto está mais forte, então possivelmente a gente vai ter menos entrega de bruto, mesmo porque a gente está aí só com o Brasil como player entregando. E quando a gente olha para o posicionamento especulativo, a gente vê que ele está na neutralidade hoje, mas numa tendência de que os fundos estão indo para o comportamento, para posições compradas, né? Então, parece-nos que o posicionamento especulativo no açúcar bruto já está começando a mostrar um certo viés altista, eles já estão começando a precificar os fundamentos que agora eu vou explorar com vocês nas próximas sessões. Eu queria só lembrar, antes de entrar nos fundamentos, que existe um botãozinho de Q&A, são dois balõezinhos, né, de diálogo escrito Q e A ou P e R, pergunta e resposta, que vocês podem clicar e me mandar perguntas, que ao final da apresentação eu vou ficar muito feliz em responder todas elas. Bom, então entrando no Centro-Sul, falando um pouco do porquê nós estamos vendo tanta reação nos preços do açúcar, por que a gente pode esperar, né, um certo suporte, principalmente na entre-safra, e a resposta mais rápida e clara é que nós estamos revisando nossa safra novamente para baixo, principalmente em relação a mix. E é um resultado de todos os incêndios que aconteceram durante o mês aí de agosto e setembro. Se a gente olha para os gráficos, né, se a gente olha para as imagens do INPE, a gente consegue ver que não dá nem para ver a divisão dos estados direito de tantos focos de incêndio que tiveram. E aí, para quem é do setor, talvez eu esteja chovendo no molhado, mas a gente sabe que, né, os incêndios, eles afetam diretamente a cana, eles afetam a perda da qualidade de forma mais rápida, induzem um aceleramento da perda de qualidade. As usinas são forçadas a mudar a otimização de safra delas, né, onde elas iriam colher, acelerar a colheita dessa cana, ou até se é uma cana que já foi colheita, estava se desenvolvendo para o próximo ano, você tem que aumentar tanto o uso de fertilizantes, tanto o uso de manejo de novo dessa terra, ou até mesmo o replantio. Então, a gente sabe que existem vários impactos dessa queimada, e para a cana que vai ser colhida, ela fica uma cana com uma qualidade menor, ela fica com uma cana mais difícil de se produzir açúcar. Então, a gente, considerando todos esses efeitos e olhando principalmente para a sazonalidade do mix, a gente consegue ver que o melhor caso possível, então, considerando que ainda somos ligeiramente otimistas para o Brasil, o melhor caso possível seria um achatamento da curva do mix até o final da safra. O que isso significa? Nós tivemos um mix de açúcar de 48,85% na última quinzena, que é a única mostrou no relatório dela. Então, isso mostra para a gente que, no melhor dos casos, a gente teria um mix achatado, ou seja, as usinas conseguiriam chegar em torno de 48% até o final da safra, e isso levaria a gente para um mix de, ao invés de 49,1%, de 48,6% na safra. Tá? Além do mix, esses incêndios, essas queimadas, elas também vão ter um impacto no TCH, principalmente, né, dado que a gente viu que o CPC estima 400 mil hectares afetados, tudo isso nas nossas contas, a gente poderia aumentar a nossa queda de TCH em comparação com o ano passado. Lógico que não chegaria aí nos níveis de 21, 22, né, que foi o pior TCH da história recente, a gente chegaria em 78,8 com uma correção de 9,5%, ao invés dos quase 9% que nós tínhamos anteriormente. Então, olhando para nossos novos números de safra, né, considerando todas essas queimadas que aconteceram desde o 23 de agosto, a gente tem menos cana, com 610 milhões de toneladas, um mix bastante reduzido, principalmente comparado ao início de safra, e ao que o mercado discutia em torno de 52%, a gente está agora com 48,6%, então aí mais de 4 pontos abaixo do que se discutia, e, portanto, a produção de açúcar ela cai para abaixo de 40 milhões de toneladas, em 39,6 milhões de toneladas. Essa redução de cerca de 700 mil toneladas na nossa disponibilidade, né, que antes era 40,3,
agora para 39,6, ela repercute diretamente na disponibilidade para exportação e, portanto, nos nossos fluxos comerciais. Quando a gente pensa em preços, né, preços do açúcar, essa dificuldade do Centro-Sul de produzir açúcar, ela é ainda maior quando a gente pensa na qualidade do açúcar branco, né? A alta presença dos açúcares redutores que as usinas têm reportado, toda a impureza que a cana tem apresentado nessa safra torna ainda mais difícil o processamento. Então, existe uma tendência altista para o índice CPEA, principalmente agora entrando na entre-safra, vai ser uma entre-safra um pouco mais longa do que a gente viu nos últimos anos, principalmente ano passado, que a entre-safra, né, tinha muita cana para moer, vai ser uma entre-safra um pouco mais longa, e a gente pode ter, sim, uma tendência bastante altista aí para a CPEA. E quando a gente olha para a curva do açúcar bruto, né, apesar de a gente estar priorizando o açúcar bruto no Centro-Sul, a maioria das vezes já prioriza, mas agora ainda mais, esse mix reduzido, ele tem dado um impulso para que a curva futura do açúcar, ela se mostre muito acima da média dos últimos anos. Então, olhando aí para 23 anos de história do açúcar, a gente consegue ver que hoje a curva paga em média uns 400 pontos acima do que a curva estava pagando na mesma data. Isso mostra que, de fato, o cenário ele está bastante altista para açúcar e, no caso, os fundamentos brasileiros são os que têm contribuído mais para isso. Ao mesmo tempo que a gente tem um mix menor, né, não por escolha das usinas, mas pela circunstância em que nós estamos hoje no Centro-Sul, a gente tem também, né, um mix maior de etanol. Então, a quantidade produzida de etanol de cana é maior até do que se gostaria de produzir. Então, mesmo com o aumento do ciclo Otto no Centro-Sul de 2,6%, a gente não vê qualquer tipo de problema hoje de disponibilidade de etanol. E mesmo se a gente for, né, e não está aqui no gráfico, mas mesmo se a gente considerar Norte e Nordeste, que está com um crescimento um pouco mais expressivo aí, a gente também não vê nenhum problema de estoque nessa safra para o etanol. Existem dois motivos, um é esse mix menor da safra, e o outro também é a expansão da participação do etanol de milho. E aí uma discussão que existe né, o Senado ele aprovou o projeto de lei de combustíveis do futuro, existem metas para biodiesel, meta para mistura do etanol, que agora vai para um intervalo de 22% a 35%, né? Nesse intervalo, a gente pode ter algumas metas, umas submetas, né? Ano que vem, 30%, ainda não se sabe como vai ser isso, mas até para falar para vocês, se fosse 30% no ano calendário de 2025, a gente teria um aumento de 3% na demanda do anidro e ainda assim não teríamos problema no estoque de anidro de passagem entre 24, 25 e 25, 26. E existe também um projeto com meta para redução de gases de efeito estufa da aviação em 10% até 2037. Então, por que eu trago isso? Porque isso pode ser um dos motivos em que o setor de açúcar e etanol, né, pode virar e falar, não, nós vamos ter uma tendência altista para preços de etanol no futuro. Eu diria isso com bastante cautela, porque sim, nós podemos sim ter um aumento na demanda, mas depende da demanda de combustível, a gente precisa ter um aumento na demanda de combustível, e mesmo se isso vier, a gente tem o lado do milho, que está cada vez mais presente com etanol. Então, a gente vê hoje a produção de etanol de milho para 24 e 25 chegando a quase 8 bilhões de litros. Isso significaria 30% de toda a produção de etanol da região Centro-Sul. E isso mostra para a gente que o etanol de milho vem para complementar a produção, né, a oferta de etanol para o mercado doméstico, deixando as usinas mais confortáveis até para maximizar o açúcar, sabendo que o açúcar hoje paga um prêmio. Então, olhando para todo esse contexto, nós não vemos uma recuperação nos preços do etanol ao ponto de ameaçar o açúcar em qualquer momento. Então, falando aí da capacidade de produção do etanol, até para a gente entender uma tendência um pouco mais de longo prazo, a gente vê que existem investimentos em aumento de capacidade. No caso, o etanol de milho, ele ganha espaço, o percentual, né, de crescimento dele em relação até o de cana é maior, então a gente vê saindo a capacidade de hidratado de 8,4 para 10,1, assim que essas novas
instalações forem aprovadas e a capacidade de anidro também saindo de quase 13% para quase 16%. Isso mostra para a gente que existe ainda bastante investimento sendo feito em outras, né, em milho, no caso, que é outra matéria-prima, que pode ainda deixar os preços do etanol menos responsivos a esses fatores de demanda nos próximos anos, auxiliando uma maximização de açúcar também em 25, 26, que nós vamos falar um pouco mais para frente. Lembrando que vocês podem me mandar perguntas pelo botão de Q&A e eu vou responder todas elas ao final da apresentação. Bom, antes da gente chegar nos nossos cenários, antes de discutir como que esse fundamento do Centro-Sul, né, como esse fundamento de Brasil afeta a nossa visão global, é importante a gente também olhar para o outro lado da moeda, que é o hemisfério norte. Quando a gente pensa em hemisfério norte, a gente fala em recuperação. Por quê? Nós tivemos clima muito mais favoráveis em Índia, Tailândia, Europa e outros países. É lógico que quando a gente quantifica essa recuperação, ela ainda está aquém da capacidade histórica. Então, nós estamos otimistas para a Índia, com uma produção de açúcar em 31,7 milhões de toneladas, já considerando 5,5 tendo sido divergido para etanol, e isso deixaria que o país, de forma confortável, exportasse 1,5 milhões de toneladas. Então, o nosso caso base, a gente considera exportações da Índia, porque nós vemos que essa falta do Brasil vai dar suporte para preços suficiente para que eles aprovem. É lógico que isso existe um risco político, porque eles podem, por algum motivo, né, da agenda do governo indiano, não aprovar cotas. Mas hoje nós vemos que teria espaço para aprovação de cotas na Índia. Na Tailândia, nós também vemos uma recuperação para quase 11 milhões de toneladas em termos de açúcar e as exportações em quase 8 milhões de toneladas. Agora, note que esses dois países, quando comparados com o que já foi feito na história, ainda estão muito abaixo da sua capacidade. A Índia exportando 1,5 é quase 1/10 do 11 milhões de toneladas que ela já fez no passado. A Tailândia, né, exportando 8 milhões de toneladas e produzindo 11 quando ela já produziu 14, isso também está bem aquém do que eles já fizeram. E até quando a gente fala de Europa, lógico que a Europa está um pouco mais constante aí na brincadeira, ainda assim a gente vê os 16,3 milhões de toneladas como um valor de recuperação parcial quando comparado ao que já foi feito historicamente. Então a gente tem um hemisfério norte com uma recuperação parcial e um Brasil penalizado. Se a gente pensar no que estava acontecendo em 2023, na mesma época, a gente pensava num Brasil cada vez maior, ao invés de revisar cada vez para baixo, a gente estava revisando cada vez para cima a nossa safra, né? Todo o mercado sendo surpreendido pela única positivamente ano passado, quanto esse ano estamos sendo surpreendidos negativamente, agora nem é tanta surpresa, né? Mas está vindo cada vez pior o Brasil, enquanto lá no passado o hemisfério norte se falava em quebra e esse ano a gente fala em recuperação. Agora, é lógico que uma recuperação parcial talvez não seja o suficiente para offsetar, né, para contrabalancear essa perda no Brasil. Mas existem outros países que é bom a gente discutir, porque tiveram alguns desenvolvimentos interessantes durante setembro, né, durante os últimos dias. Então, eu vou falar rapidamente de México, Estados Unidos e China. Tá? Quando a gente pensa em México, quando a gente discute México, o clima tem sido melhor, é um país que a gente tem olhado bastante, que a gente tem monitorado bastante, porque o ano passado foi um ano de quebra, eles produziram a pior quantidade, né? Vai terminar agora, na verdade vai terminar esse mês, mas eles tiveram o pior resultado aí em 5, 7 anos, de 4,7 milhões, mas ao mesmo tempo eles tomaram um susto. Então, eles importaram um valor alto, similar ao que eles fizeram em 22, 23. Então, foram 2 anos consecutivos de 750 mil toneladas de importação. Ainda é esperado o valor de 23, 24, é capaz que termine até um pouco acima disso. Mas, no fim, mesmo com uma quebra de safra, reduzindo as exportações e aumentando as importações, eles estão terminando com um estoque de passagem alto. Isso mostra que para a próxima safra, com uma pequena recuperação, eles vão ser capazes de voltar para o jogo com exportações,
mas também não vão precisar de tantas importações como a gente viu esse ano. E essa tendência, ela é compartilhada pelos Estados Unidos, já que quando a gente olha para 23, 24, que acaba agora em setembro, eles trouxeram muito produto, eles importaram cerca de 3,5 milhões de toneladas, enquanto eles tiveram uma produção média, uma produção aí até superior ao que aconteceu nos anos anteriores. Isso mostra para a gente, e até o valor salta aos olhos, de estoque uso chegando a 18%, que foi relatado no último relatório do USDA. Então, para o ano que vem, para eles voltarem para um estoque uso mais normal, eles não vão, né, mais médio, eles não vão precisar importar tanto assim. Então, falando dessa recuperação parcial do hemisfério norte, nós também temos países que são importadores, o México é mais exportador, mas, por exemplo, os Estados Unidos, que é mais importador, que talvez não vá precisar acessar tanto o mercado internacional como acessou neste ano. Do lado contrário, né, a gente vê a China. A China é sempre uma caixinha de surpresas. A princípio, eles não precisariam importar tanto esse ano, mas o que a gente já aprendeu é que quando existe a oportunidade, eles importam. Então, quando o preço é favorável, a China importa. E olhando para o histórico da arbitragem chinesa e considerando regiões que são produtoras, então somente o preço dos ICI, né, os ECE, a gente consegue ver que a paridade quase abriu, até abriu um pouquinho entre abril e maio, e depois a mesma tendência entre junho e julho. Então, se pensarmos em uma região que não é produtora, ou seja, que paga um prêmio em cima dos ICI, essa paridade abriu. E a gente viu que, de fato, entre maio e junho houve compras, foram reportadas compras, a gente viu uma sustentação no preço, quando o preço bateu ali em 17 e 17,50, a gente viu ele voltando para cima, não conseguindo cair disso, e a gente tem agora o resultado disso sendo reportado pelo Customs, né, pela agência chinesa de importação, de que em agosto 700 mil toneladas entraram no país. Lógico que, assim, pensando para o ano que vem, toda essa importação feita da China até o momento levou a um aumento dos estoques. Então, não necessariamente eles precisam acessar o mercado internacional com a mesma intensidade, mas a gente sabe que se os preços fizerem esse sentido e chegarem na arbitragem de importação deles, eles vão comprar. Então, o que que a gente precisa ficar prestando muita atenção daqui para frente? Em todas as paridades que a gente consegue calcular, olhar e estudar para ver aonde pode ter um limite de preço, aonde pode ser um floor, aonde pode ser, né, uma sustentação e aonde também pode ter uma resistência, aonde o preço talvez não passe. Hoje, pensando em fundamentos, com uma mudança do sentimento para um cenário altista de aperto na oferta, talvez a gente não se preocupe tanto com uma resistência, mas sim com um suporte de preços. Então, aonde a gente pode ver um suporte de preços na entre-safra brasileira? Bom, no nosso caso, a gente olha para a paridade indiana para responder essa questão, mesmo porque para os nossos trade flows ficarem mais confortáveis e aquele 1,5 milhões de toneladas que a gente hoje estima acontecerem, a gente precisa que os preços estejam acima de 21 cents, que hoje, na nossa estimativa, é a paridade de exportação indiana, considerando um prêmio, que a gente sabe que para sair lá de dentro não vai bastar pagar o mercado doméstico. E a gente vai precisar que o país, né, que o governo ceda e deixe que tenha cotas de exportação. É lógico que essas cotas de exportação não devem sair já em outubro, no começo da safra, mas a gente espera que com o andar da safra, com os estoques melhorando e com o governo vendo os preços e tendo um lobby para essa aprovação, a gente tenha, sim, os preços do açúcar sustentados e pagando a paridade de exportação, garantindo uma cota de exportação da Índia. Tá? Então, quais são as outras paridades, né, que a gente pode ver? A gente pode ter um suporte, um segundo suporte na paridade, na arbitragem de importação de não produtores da China. Então, toda vez que a gente cai próximo a essa paridade, a China pode entrar comprando, dando suporte, mesmo que para eles não esteja fazendo tanto sentido de estoque, a gente já viu que eles entram e compram. Se eles fazem dinheiro comprando, eles vão comprar.
E, por fim, o etanol. Mas, como nós discutimos, o etanol é o mais fraco deles, mesmo porque a gente tem uma quantidade de produção acima do desejado pelas usinas durante essa safra, porque o mix de açúcar está baixo por circunstância, não escolha, e a gente tem também um crescimento da produção de etanol de milho que está se tornando cada vez mais expressivo. Então, vai ser muito difícil esse preço do etanol se recuperar, e até porque, mesmo que ele comece a reagir, ele vai bater no preço da gasolina antes, e a gente sabe que agora a PPI não é tão simples e a gente não teria uma correção, né, não teria um reflexo desses preços tão claramente. Então, entrando nos cenários, lembrando que vocês podem mandar perguntas para mim pelo Q&A, que eu respondo ao final. Vamos falar um pouco de cenário e falando primeiro, né, qual é o nosso caso base. A gente sabe que existe uma tendência de recuperação no hemisfério norte. Então, olhando para os países que nós discutimos, a maioria está com uma perspectiva melhor do que o que está sendo a safra 23-24 deles para 24-25, porém não a capacidade máxima. Então, quando a gente pensa em o hemisfério norte é o maior produtor de açúcar branco. Por isso, o nosso fluxo comercial de branco mostra que nós vamos ter um pouco mais de disponibilidade deste produto, enquanto o fluxo comercial de açúcar bruto, que depende muito de Brasil, com toda essa questão brasileira de queimadas e seca, está com um déficit bastante relevante. Isso é baixista para prêmio do branco, que nós estamos falando em aumentar o preço do bruto e ficar um pouco mais estável o preço do branco, porque também não é nenhum superávit relevante. E quando a gente coloca tudo na mesma conta, a gente vê um déficit relevante entre T3 de 24 e T1 de 25. Né? A entre-safra brasileira, ela está bastante apertada, considerando 1,5 milhões de toneladas de exportação da Índia. Se nós tirarmos isso, aí a gente fica num cenário bastante altista durante a entre-safra brasileira. Então, o floor é a paridade de exportação indiana. O floor são os 21 cents. Tá? E aí a gente tem a seguinte situação, quando a gente se aproxima da safra 25-26 Brasil, que a gente ainda pode esperar com um certo otimismo que vai acontecer, dado que os modelos de precipitação de longo prazo mostram que vai ter uma condição um pouco mais próxima à média, a gente pode começar a ter uma tendência de virada para um sentimento mais baixista lá em T2-25. Mas se a gente somar, né, um ano de trade de fluxo comercial do T3-24 ao T3-25, nós estamos falando em 1,3 milhões de toneladas de déficit. E aí, em termos de cenários, quanto menor o mix brasileiro, maior esse déficit. Lógico que esse déficit concentrado durante aí o T3, T4, 24 e T1, 25, que é o período de entre-safra brasileira, aí de 24, 25 ainda, né, da safra corrente. Então, se a gente for se aproximando de 48%, esse déficit anual que eu falei, ele se aproxima de 2 milhões de toneladas, e isso seria ainda mais altista para preços. Se nós estamos falando num floor de 21 cents, a gente nem vai falar da resistência, né? Estaria muito similar até o que a gente viu no ano passado. Mas é claro que se a temporada 25-26 mostrar um sinal de bom desenvolvimento, a gente pode ter aí um quarto trimestre de 2025 ainda mais robusto, reduzindo um pouco esse sentimento à medida que a gente se aproxima de T2 de 25. E por que que a gente hoje tem uma visão relativamente otimista para 25-26? Né, que eu vou falar os nossos números na sequência, lógico que, né, nesse momento é bem difícil de prever qualquer coisa, a gente tem que esperar a janela de desenvolvimento da cana acontecer para, de fato, os nossos modelos mostrarem algum número com um pouco mais de embasamento. Mas tentando aí prever o que pode acontecer, dando um chute educado, a gente vê que duas coisas, né, favorecem a gente ter uma visão um pouco mais otimista. Lógico que
é um otimismo com cautela, porque a cana ela está sendo penalizada por queimadas, foi penalizada por seca, e tudo isso pode sim impactar o ano que vem. Mas se o clima for extremamente positivo, parte disso pode ser offsetada, parte disso pode ser, esqueci a palavra, pode ser contrabalanceado, pode ser reduzido, o efeito pode ser reduzido. Então, uma das coisas a gente tem o Laninha, que desde, né, de março a gente vê o NOAA reduzindo a intensidade do evento. Essa redução, pensando que a gente está numa região que não é muito afetada pelo evento, é uma parte de transição do evento, então a gente não vê o Laninha sendo tão significativo para o Centro-Sul brasileiro. Cada vez que a intensidade do Laninha é revista para baixo, menor são as chances, menor é a probabilidade, né, de que ele cause de fato uma seca, de que ele cause algum dano, alguma alteração no regime de precipitação médio da região. Então, hoje, quando a gente olha para clima, e olha, lógico, isso aqui é previsão de longo prazo, então a gente tem que monitorar quase que diariamente para entender o que pode acontecer lá na frente. A gente vê que outubro, novembro, dezembro está um pouco mais próximo da média. Algumas regiões que foram altamente penalizadas pela seca esse ano estão com uma previsão melhor de chuva, e aí eu digo principalmente o norte do estado de São Paulo, sendo que Minas, em algumas regiões, principalmente ali no Triângulo Mineiro, a gente ainda tem um pouco mais de seca. Mas o norte do estado de São Paulo, a região ali do Mato Grosso do Sul, pelo menos em outubro e novembro, nos parece que vai ter um pouco mais de chuva. Então, esse clima favorável, ele pode se sobrepor a outros fatores. Lógico que a gente não exclui que a cana ela foi penalizada, que teve um aumento de custo para as usinas, dado todo o remanejo que está sendo feito agora depois das queimadas, mas a gente entende que se a chuva vier, a cana vai se comportar como a planta que ela é, como uma planta resiliente e vai melhorar a situação para o ano que vem. Então, olhando, a gente está quase estável em termos de volume de cana, com 619. Lógico que é uma visão super preliminar, não tem como a gente até falar, não, é isso que vai acontecer, não. A gente não tem certeza, temos que esperar a janela de desenvolvimento da cana do Centro-Sul, que é entre aí outubro e fevereiro do ano que vem. Mas uma coisa que a gente já está começando a apostar é que a gente não vai conseguir ter um mix de açúcar 52% que todo mundo falava. A cana ela vai carregar um pouco desses efeitos desse ano e a gente vê 51,3% com aí uma certa recuperação em número de cana. Então a gente está com 42,4 milhões de toneladas de açúcar para o ano que vem, e isso numa perspectiva extremamente preliminar. Então, quando a gente olha para o nosso trade flow, se tudo acontecer de forma perfeita e nós tivermos a execução desse clima, né? Se esse clima de fato se tornar realidade, se a gente tiver precipitação, se for um desenvolvimento saudável da cana, a gente pode ter uma mudança desse sentimento altista para um sentimento mais baixista ali no começo do ano, quando começarem a antecipar a safra 25-26, sendo ela positiva. Até lá, até o que nós estamos discutindo aqui é muito incerto. Então, hoje, o fundamento que está, de fato, movendo o preço é a safra 24-25 e todos os relatórios da Única que trazem uma piora da situação, junto com as queimadas, um mix mais baixo e uma recuperação parcial do hemisfério norte. Então, esse é o material que eu preparei hoje para vocês, falando um resumo de tudo que foi discutido. Nós temos aí o Centro-Sul como principal fator altista, do lado baixista, uma recuperação do hemisfério norte parcial, mas é lógico que quando a gente olha para a entre-safra brasileira, que vai ser mais longa e que vai ter menos produto, a gente sente, sim, que existe um suporte em pelo menos 21 cents por libra-peso hoje, que seria o que hoje pagaria o produtor indiano. Pode ser que lá na frente, se tiver algum problema de oferta, tenha que ser até maior esse volume. Mas hoje nós olhamos para a Índia com olhos otimistas por conta de todo o desenvolvimento da safra. As monções foram ótimas,
chuva, hora que saiu a monção, hora que ela entrou. Então, nós temos um cenário para desenvolvimento da cana na Índia positivo, positivo também na Tailândia, mas nenhum desses países estão na sua capacidade histórica, nenhum desses países estão com uma recuperação total. Por isso, os nossos fluxos comerciais ainda mostram um déficit e a gente deve ter um cenário mais altista para preços, indo daqui para frente. Então, o que nós devemos monitorar daqui para frente, né? Lógico, é o clima no Brasil, como que vai se desenvolver o ENSO, se a gente de fato vai ter uma janela de desenvolvimento da 25-26 positiva. A gente ainda tem que olhar o ritmo e a produtividade de 24-25. Será que nós vamos cair do cenário de 1,3 milhões de toneladas de déficit no ano para 2 milhões de toneladas de déficit no ano? Tudo isso impactaria preço e levaria a gente para um cenário mais altista do que a gente está vendo agora, se então o mix do Centro-Sul for mais reduzido. Em termos de hemisfério norte, vamos acompanhar o pace de produção da Índia, que deve começar no mês que vem. Às vezes, talvez eles atrasem um pouquinho, mas normalmente eles começam ali final de outubro, começo de novembro, a nova safra. Também observar em dezembro como vai ser Tailândia e, lógico, ficar em alerta para as políticas de definição aí de exportação da Índia e outros países mais. E lógico que no curto prazo a gente tem que ficar bem atento com todo o posicionamento especulativo que provavelmente já está dado toda a ação de preços que nós tivemos na semana passada, já estão mudando para uma posição comprada e ver se de fato eles estão já refletindo todos os fundamentos que estão sendo discutidos ou se a gente pode ter ainda mais vendas no mercado. Tá? Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.